Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos. Eu, esses dias, estou falando um pouco acerca da salvação, da fé, de como termos uma vida abundante em Deus, como vencer os obstáculos, como superar os problemas cotidianos da vida. Hoje eu quero responder a seguinte interrogação: como posso ter certeza absoluta da minha fé? Muito bem, amados. Eu falei um pouco sobre fé, eu falei que precisamos colocar fé em Cristo. Eu respondi a interrogação acerca de que a pessoa coloca a fé em Cristo e depois o que deve fazer. E hoje eu quero responder esta interrogação de como podemos ter a certeza absoluta da nossa salvação. Primeiro, precisamos saber que, ao aceitarmos a Jesus, ao entregarmos nossa vida a Cristo, nós fomos introduzidos à salvação eterna. Então você pode saber com certeza de que se você tem o Filho de Deus em sua vida, que você está salvo. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 11 até o versículo 13, ele, ele responde essa interrogação. O evangelista João diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então veja bem, apóstolo João, ele diz que o testemunho que nós temos da parte de Deus é que o próprio Deus, ele nos deu a vida. Ele nos dá a vida eterna. E que esta vida, que nós temos a vida eterna, só vem por meio do Filho de Deus. Aí ele passa a dizer: se nós temos o Filho, se o Filho de Deus habita em nossos corações por meio do Espírito Santo, então nós temos a vida. Mas se nós não temos o Filho de Deus habitando dentro de nós, então nós não temos a vida. E ele deixa bem claro que ele está escrevendo essas coisas para que nós possamos crer, acreditar no nome do Filho de Deus, para que nós viéssemos a saber que a vida eterna pertence para aqueles que são servos de Cristo. Que a vida eterna pertence para aqueles que crê no nome do Filho de Deus. Agora, em 1 João, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: Quem é este que tem o Filho? Ele interroga: Quem é este que tem o Filho? Aí ele responde: Aqueles que nele creram e aceitaram. Então, se você, meu irmão, minha irmã, se você
aceitou a Jesus, se você tem Jesus habitando em sua alma por meio do Espírito Santo, então você tem vida, a vida eterna. Não, não é uma vida temporária. Essa vida física que nós temos, ela se findará. E ao findar esta vida terrena, nós entraremos na vida eterna. A vida temporária vai acabar, mas nós temos a garantia de que se nós estivermos em Cristo, se nós temos Cristo habitando dentro da nossa alma por meio da fé, é isso que nós temos que colocar a fé em prática. Nós temos que acreditar que nós fomos introduzidos na vida eterna por meio do sacrifício de Jesus. Por isso é necessário nós aceitarmos a Cristo. Por isso é necessário nós confessarmos a Ele o nosso pecado. Deus quer que tenhamos a certeza absoluta de nossa salvação. Não podemos viver nossa vida cristã nos perguntando e nos preocupando a cada dia se realmente somos salvos. É por isso que a Bíblia é a própria palavra de Deus e coloca o plano de salvação de forma tão clara. A Bíblia, ela mostra claramente para aqueles que crêem. Então, meu irmão, minha irmã, creia em Jesus Cristo. Acredite que a salvação pertence a você. Acredite que você está salvo. Eu não estou dizendo que você será salvo, mas estou dizendo que você está salvo em Cristo. Livro de João, capítulo 3, verso 16, ele tem essa promessa. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você crê que Jesus é o Salvador? Você crê que ele morreu para pagar o preço por seus pecados? Eu creio, irmãos. Eu creio que o meu pecado, Jesus assumiu integramente. Ele tomou sobre si os meus pecados. O pecado que eu cometi e aqueles pecados que ainda muitas vezes estarei cometendo, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos tentados a pecar. Então nós temos que resistir por meio da fé. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, se você confia somente nele, se você confia que ele é a salvação perfeita, se você confia, se você crê nele, então você pode ter certeza da salvação. Então você confia que a salvação está à sua disposição? Se você confia, você é salvo. Essa é a certeza absoluta. Essa é a certeza que pertencemos a Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que se ajunta com Deus se torna um espírito nele. Então tenha a certeza absoluta. Ter a certeza absoluta significa, além de toda ou qualquer dúvida, que você está salvo. Ao levar a sério a palavra de Deus, você pode saber, além de toda qualquer dúvida, o fato e a realidade da sua eterna salvação. Você terá plena convicção
de que ao findar a jornada terrena, começa uma jornada eterna, e essa jornada eterna é ao lado de Deus por meio de Cristo Jesus. O próprio Jesus declara a respeito de todos os que nele creram, de todos aqueles que nele creem. Ele diz: "E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai." João capítulo 10, verso 28 e 29. Então o próprio Jesus diz isso. Ele declara que todo aquele que nele creram, ele dá, ele diz: "Dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer." Ele diz que ninguém pode tomar você da mão dele. E aí ele passa, ele olha para o Pai e ele diz: "O meu Pai que me deu é maior do que qualquer, ele é maior do que todos. Ele é maior, ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu Pai." E mais uma vez, isto enfatiza o eterno propósito de Deus, que a vida eterna é simplesmente isto: crer no Senhor Jesus, acreditar no sacrifício de, dele concretizado na cruz. Então acredite, meu irmão, não há ninguém, nem mesmo você, que possa arrancar de si próprio a salvação. Porque assim que você entrega a sua vida a Cristo, você passa a ser um espírito nele. E o dom de Deus que é Cristo, ele passa a habitar dentro da tua alma. Então, acredite, guarde esta palavra no seu coração. Esconda a palavra de Deus no seu coração. O apóstolo, o salmista Davi, ele diz: "Guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti." Então, quando você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, você, toda vez que for tentado a pecar, a palavra de Deus vai te mostrar que você está correndo risco, que você está andando próximo ao labirinto. Então, a palavra de Deus, ele será a proteção para a sua vida. Então, alegre-se no que diz a palavra de Deus sobre sua vida. Acredite que a palavra de Deus, ele é vivo e eficaz. A palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus tem o poder de dividir a alma do espírito. A palavra de Deus tem o poder de purificar. A palavra de Deus é luz neste mundo tenebroso. O salmista diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho." Então podemos ter certeza absoluta de que a vida do próprio Deus, ele passa a viver dentro de nós. Então, que a palavra de Deus, ela é viva. Cristo é a própria palavra. A Bíblia diz: "No princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne." Então, ele, sendo o verbo, sendo a palavra, ele se tornou carne e habitou junto conosco. E agora ele está habitando dentro da minha alma, dentro da tua alma, nessa convicção por meio da fé. Ele nos dá a condição da nossa salvação. A nossa salvação está garantida por meio do sacrifício. Então você não deve questionar,
Nossa certeza deve ser absoluta, mas deve ser baseada na palavra de Deus, no amor de Deus por nós, através de Jesus Cristo. O apóstolo Judas, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora para todos sempre. Aleluia. O apóstolo Judas, ele deixa bem claro que ele é poderoso para guardar-nos. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E agora o apóstolo Judas diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ele tem o poder de apresentar-nos irrepreensível. Jesus tem a alegria de apresentar-nos perante a sua glória, ao único Deus, ao Deus sábio. Ele é o Salvador da nossa alma. A Ele seja glória, seja majestade e domínio e poder, agora e para todos sempre. Que Deus vos abençoe, amados. Que o Eterno habite dentro da tua alma, por meio do Espírito Santo. Que o Senhor abra os teus olhos da fé. Que você possa visualizar por meio da fé aquilo que Deus preparou para você. O Senhor tem galardão para dar a cada um. Ele diz: eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então tem coroa reservado para você, meu irmão. Tem coroa reservado para você, minha irmã. Ele diz: eu tenho galardão para dar a cada um. Mas o maior galardão que um crente, que um servo de Deus tem, é de um dia ter o privilégio de entrar nos céus pela porta e ver a face de Deus. De entrar na Nova Jerusalém, a cidade de Deus, e adorar a Ele na plenitude da sua grande benignidade. Eterno e poderoso Deus, te dou graça, Pai. Te louvo, Senhor, por estas palavras. Te agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida. Te agradeço, Senhor, por mais um despertar, por mais um amanhecer. Te agradeço, Senhor, por, por ter me dado a garantia da vida eterna. Te agradeço, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo habitando em minha alma. Te agradeço, Senhor, por dar-me a direção por meio da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. Louvado seja o Teu nome, Pai, por ter me amado, por ter me transportado das trevas para o reino de Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu nome está escrito no livro da vida. Eu agradeço a Ti, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor concede a cada um de nós. Eu te agradeço, Deus, pela família, pela esposa, pelo lar, pelas minhas filhas, Pai. Eu entrego a Ti as minhas filhas, a Simone, a Silene, Pai, as minhas netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena, Pai. Eu entrego a Ti os meus genros, Pai. Seja com eles. Abençoa o Rodrigo, abençoa o Carlos, ó Pai. Abençoa minha esposa. Ó Deus, traz alento, paz na alma da minha amada, Pai. Eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que estará abrindo este áudio nesse dia de hoje. Entra, Senhor, no lar de cada um. Entra, Senhor, nos projetos. Conceda, Senhor, a benção da prosperidade.
Conceda, Senhor, o teu poder, a tua graça. Unge a cada irmão, a cada irmã, Pai, com tua infinita misericórdia. Repreenda, Senhor, todo mal. Repreenda, Senhor, as tempestades. Paralise, Senhor, as lutas. Conceda vitória para cada um, Pai. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Eu encerro esta oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, amados. Um excelente dia para todos em Cristo Jesus.